Ei pessoal, chegamos de novo aqui para dar as dicas valiosas para o Palmeiras, para a comissão técnica, direção e até para os jogadores. E hoje nós estamos direto falando com o Marcos Garberini lá em Sinop, o Roberto Galuzzi em São Paulo e Paulo Carvalho, o homem de Mar-a-Lago, da Flórida, diretamente, indo a caminho da reunião com Donald Trump. E é chocante, assim como o assunto está chocante aí nos Estados Unidos, está chocante aqui. Abel Ferreira na seleção. Essa semana de afirmações, boatarias, campanha. Teve gente que nunca gostou do Abel fazendo campanha para o Abel ir para a seleção. Exato. Também os nossos amiguinhos lá do Allianz Parque, principalmente o pessoal ali da cadeira oeste, ali atrás do banco de reservas, que gosta de gritar fora Abel, fora Pardal, ficou meio assim preocupado com a ideia. Poxa, não era tão sério assim, a gente não estava falando sério, era brincadeirinha, né? Mas vamos lá, o que seria Abel na seleção? Tá, mentido, desmentido, o papo esfriou, chegamos no fim de semana, parece que ninguém fala mais no assunto, exceto os comentaristas aí, os blogueiros e influenciadores que estão muito sem assunto, né? E o que vai acontecer? O que aconteceria se Abel fosse para a seleção? O que aconteceria no Palmeiras? O que aconteceria na seleção? O que aconteceria na dança das cadeiras dos técnicos, que dançam, mas quase sempre são os mesmos, né? Quem quer falar sobre isso aí? Então, posso só fazer uma observação? Olha, César, quando a gente começa a ouvir essas notícias, a gente fica até meio incrédulo, assim, né? Existe campanha do pessoal para tudo, mas num país como o Brasil, a gente não pode duvidar muito das coisas, né, cara? Tudo pode acontecer por aqui. Mas eu falei nessa semana que eu não acreditaria que o Abel pudesse ir para a seleção, porque você tem muitas outras forças que agem ali, que estão além da sua opinião técnica e tática sobre o time. Então, eu acho que o Abel é um cara que está no auge da carreira, seria avassalador para ele, totalmente ruim para ele se ele fizesse uma coisa dessa, ele acabar com a imagem dele, não só no Palmeiras, até que nessa questão da confiança. Então, eu acho que essa notícia tem mais jeito de ser uma coisa orquestrada, só para gerar mesmo manchete, alguma coisa assim, do que algo sólido mesmo. Quem sabe daqui a alguns anos pode até ser, mas às vésperas de um Mundial, de um compromisso tão importante que o Palmeiras tem, eu não vejo o Abel Ferreira uma pessoa que não teria esse caráter para dar continuidade nesse trabalho que ele está fazendo. Não sei qual a opinião de vocês, mas eu acho que isso está muito longe de acontecer. Eu só gostaria de ter visto a Leila Pereira ser um pouco mais enfática na defesa dele dentro do Palmeiras. Ela só falou, não recebi aquela ligação, mas eu acho que ela foi política dentro daquela questão, como ela costuma ser com a CBF e tudo mais, né? Vocês não acham? Mas acho que seria bom uma palavrinha dela, tipo, falando, o Abel é nosso e ninguém tasca. Só que ela não quer se queimar com a CBF, não é não? Mas será que não seria por aí? Cabeça fria, coração quente, Abel Ferreira, palmeirense como a gente. Diga, Paulo, o que Donald Trump acharia de Abel Ferreira na seleção? Donald Trump não interessa você. O que você acha? Bom, amigo Rooftopers, beleza? Hoje estamos aqui no Rooftop Móvel, fazendo uma live diretamente pela cidade de Orlando. Já estamos começando a mostrar alguns dos locais da nossa futura casa aqui durante o Mundial, que se aproxima aqui, estamos a 40 dias aí do Mundial. Primeiro de tudo, taca o dedo, faz o like, toca o sininho, manda mensagem. Nós estamos aqui hoje por você. Bom, eu acho que tudo não passa de uma grande papagaiada. Eu vi isso sair a primeira vez da boca de um jornaleiro aí, que a gente sabe bem quem é, ele é flamenguista, né? E foi ele que lançou a ideia. Eu não sei se foi ele que lançou, mas eu vi ele, da primeira pessoa que eu ouvi foi ele. Ele lançou essa ideia
aliás, eu nem sei por quê, porque ele sempre foi muito fã do Jorge Jesus. Aliás, ele sempre achou o Jorge Jesus muito melhor do que o Abel. Então, eu simplesmente não entendo o porquê agora. Aliás, eu entendo, e aliás, acho que todo palmeirense entende o porquê que essa turma quer o Abel fora do Palmeiras. Se com 2 meses com o time novo a gente já está fazendo o que está fazendo, imagina a hora que ele tiver o time na mão, né? Eles estão se guardando, né? Eles estão fazendo a parte deles, eles querem roubar. Eu acho que a Leila, ela fez a parte, eu acho assim, o Roberto tocou uma coisa assim, eu não era, mas eu virei fã da Leila. Eu acho que ela falou a coisa certa. Ela falou, enquanto o presidente da CBF não entrar em contato comigo, tudo não passa de boato. Eu vou abraçar isso daí dela. Eu acho também que tudo não passa de boato. A gente está se encaixando, eles precisam fazer o time deles, né? Ganhar. E, para mim, é nada demais. Boato. Simplesmente boato. Isso mesmo. Isso mesmo. Ô, César, bonito lugar aí, a gente vai jogar aí? Fala aí, Paulo. Esse daqui vai ser o jogo. Esse daqui, aliás, está tendo corrida de Fórmula 1 hoje, desse final de semana lá, né? Esse é o Hard Rock Stadium, fica na cidade de Miami. Nesse exato momento, a gente está tendo a etapa de Miami de Fórmula 1 lá. Hoje, inclusive, teve uma sprint. Se não me engano, o menino da Mercedes ganhou. Não tenho certeza porque eu não acompanhei. Hoje eu estava fazendo concertos caseiros. Vai ser o jogo. Esse vai ser o terceiro jogo da etapa de grupos, né? Da fase de grupos. Palmeiras joga aí com o time do Messi. Palmeiras e Inter de Miami. Vai ser, se não me engano, 23 de junho, às 9 da noite. Palmeiras e Inter Miami com Messi em campo. Vamos sapecar eles aí mesmo. Muito bom estádio. Só voltando um pouco. Vai mais um ali, ó. De novo, né? Uhum. Agora, e esse aqui? É muito. Aí, Paulo. Esse daí é o MetLife Stadium, né? Esse daí fica na cidade de... Ele, na verdade, a gente fala Nova York, né? Mas ele fica em Nova Jersey, que é do outro lado da ponte. Aí nós enfrentaremos o primeiro jogo, Palmeiras e Porto, que será dia 15, abertura nossa do Campeonato do Mundo, para nós. E Palmeiras também enfrenta aí um time... Eu não sei se é o Al-Hilal ou alguma coisa de Bilal de alguém aí que a gente vai jogar no meio da semana. Esse jogo eu não vou estar presente porque a gente tem que trabalhar ainda aqui, né? Aqui se trabalha muito. Mas é isso daí. Voltando, na verdade, eu te estimulei aí a sair um pouco do tema, né? Aí para o tema do Mundial, a gente estava falando aqui de como seria o Palmeiras no Mundial sem o Abel Ferreira. Nem pensar. Você acha disso? Nem pensar. Eu acho que o Palmeiras... assim, o Palmeiras hoje, sem Abel Ferreira... aliás, eu não quero nem pensar. Por mim, o Abel fica 20 anos no Palmeiras. Como falou o Crispim outro dia, eu sou Abelzete. Eu acho que ele, dos últimos técnicos, eu sempre fui muito fã do Vanderlei. Vanderlei nos tirou da fila. Filipão nos deu a primeira Libertadores. Mas o que eu vi o Abel, pelo menos eu, né? O que eu vi o Abel fazer, eu acho que eu não consigo nem imaginar. E assim, eu acho que a gente tem tanta chance de ganhar
Vocês viram hoje o Arsenal tomando pau de um timinho aí. Tudo bem que o Arsenal jogou com meio time reserva, mas eu acho que a gente perdeu para o Chelsea em 2022 por detalhe. A gente tem condição, sim, de bater de frente com qualquer time europeu. A hora que esse time engrenar, a gente bate de frente com qualquer time europeu. Você acha, Garba? Concorda? E você, Carmelini, o que tu acha? Cara, vamos começar pelo princípio, do início, né, das eras. Esse papo do Abel aí, isso é pura boataria. Eu não acredito em nada não, do que o cheirinho lá falou, né? E outra, Abel na seleção não é consenso. Parte da imprensa não gosta dele. Eu acredito que ele não duraria nem até na Copa. Isso é quase que verídico. E também, igual a Leila falou, se não tem ligação, não tem nada concreto, não tem nada, isso é boataria. Agora, Jorge Jesus está no mercado, né? Quem sabe se não é ele que vai vir aí treinar a seleção, né? Não, mas espera um pouquinho. Carmelini, vamos, aqui se chama Rooftop Turiaçu, não é Rooftop Granja Cumari, entendeu? Então nós estamos falando do Palmeiras, o foco principal é o Palmeiras. A seleção está lá embaixo, né? Está lá embaixo. O que vai ser bom para a seleção, depois a gente vê, tá, vamos lá. Mas para o Palmeiras, como é que seria o Palmeiras sem Abel? Como é que ficaria semana que vem? O Abel saiu e foi para a seleção brasileira, mudou para Teresópolis, mudou para o Rio de Janeiro, lá para a Barra da Tijuca. Como é que ficaria o Palmeiras? Quem viria para o Palmeiras? Como é que consertaria? Qual o impacto disso? Então, mas é pertinente, que você não deixou eu terminar de falar, né? Desculpa! Palmeiras sem Abel agora é incabível, né? Alguém consegue enxergar o Palmeiras sem Abel no Mundial? Eu não vejo essa possibilidade. Então, se acontecer de ele sair, que eu acho que é improvável, cara, nome e altura no mercado disponível não tem, né? Daí vai ter que ser aquele chutômetro lá, chuta num, chuta no outro. Mas eu não acredito nessa hipótese, não. Eu não gosto nem de pensar nisso aí para não ficar criando falsa expectativa, ilusões, né? Mas eu não acredito, não. E Palmeiras sem Abel, lógico que um dia vai acontecer, né? Um dia vai acontecer, vai ter que sair, não tem jeito. Mas, por enquanto, eu não vejo essa possibilidade. É isso. Capite? Concordo. Total. Eu concordo. Eu gostaria de. Eu gosto de fazer uns exercícios meio maluco assim, né? Vamos lá. Que o Abel fosse para a seleção brasileira. O Abel resistiria à pressão seleção brasileira? Abel resistiria ao que a gente fala há 3 décadas, 4 décadas, a pressão de não escalar jogadores indicados por agentes muito diferentes? Abel resistiria a ter que trazer alguma coisa lá da segunda linha da Europa, segunda prateleira, em detrimento de caras que ele está vendo aqui sempre, tanto do Palmeiras quanto de outros times que ele está sempre elogiando? Por outro lado, gente, como é que seria o Palmeiras sem o Abel? Eu fico curioso, quem viria para o Palmeiras? Vamos imaginar o óbvio, vamos fazer assim a dança das cadeiras óbvia que o pessoal da imprensa quer colocar, os nossos blogueiros colocam e tal. Abel sai, vai para a seleção, para a sua comissão técnica, e quem vem para o Palmeiras? Vamos imaginar, despeitado, e o Palmeiras também com raiva, contrata Jorge Jesus. Como é que seria Jorge Jesus no Palmeiras? Como é que seria Abel na seleção? Abel convocaria só o que há de melhor? Jorge Jesus conseguiria imprimir um tipo de jogo diferente para o Palmeiras? Estou falando Jorge Jesus, mas eventualmente seria outro.
a gente tem essa possibilidade de ter uma mudança tão radical na boca de um torneio assim, tão importante, no meio de uma temporada em que o time está começando a se ajustar após uma fase de transição tão marcante, tão profunda como foi essa mudança desse começo de ano? Não tem condição, César. Mas a CBF está numa situação que ela já levou essa chumbangada lá do Ancelotti. Pô, tá ridículo o negócio, né, cara? Na verdade, isso escancara a falta de renovação de treinadores que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu acho que o grande problema é mesmo isso. Então, cogitar o nome do Abel, é lógico, né? Porque é um treinador de sucesso aí, mas isso evidencia como está complicado, realmente. A pergunta seria, quando o Abel sair, que eu acho que, de repente, até... Porque se for analisar, é até bom para o currículo dele. O Abel ele tem que ser campeão em outros clubes. Até o treinador, para vir para a seleção, não adianta ele, aprovou num clube. O Zé de Jesus mesmo, ele foi... Jorge Jesus, Zé de Jesus não. Jorge Jesus fez grande trabalho em outros times? Fez, legal. Então, um treinador ir para a seleção, quando ele já provou seu trabalho em mais do que um time. Então, o Abel, ele já vinha, não estava fazendo um grande sucesso na Europa, alguma coisa assim, mas estava uma carreira iniciando. E o sucesso dele mesmo é no Palmeiras, mas eu acho que ele tem que se provar em outros times, até para ele mesmo, para evoluir na carreira mesmo, né? Sair simplesmente de uma estrutura. E o que eu mais gostaria que acontecesse mesmo, que é quase que 99% das vezes quando acontece no Brasil, quando um técnico ele é mandado embora, simplesmente, né? O trabalho acaba assim. Eu gostaria de ver, chegar, por exemplo, no final do ano e falar, beleza, ok, e o time se planejar com meses de antecedência, e falar e já começar a fazer articulação de treinadores com meses de antecedência. Porque você tem que ir ao mercado no desespero. Acontece o que aconteceu, com todo respeito ao Corinthians, não aos técnicos, com todo respeito, mas ao Corinthians, que saiu como não do Tite e foi parar com o Dorival. Pô, legal, mas poxa, estava no desespero. Então, o que os caras fizeram, é tudo que a gente não deve fazer. Aquela coisa desesperada, mandar técnico embora, não. Então, a coisa mais certa para ser feita seria nós conseguirmos planejar a saída do treinador e conversar. Por exemplo, um tempo atrás, todo mundo falava muito do nome do Vojvoda, que está no Fortaleza há bastante tempo, talvez fosse um nome interessante. A pergunta seria, a gente vai pegar um técnico aqui do Brasil ou um técnico de fora? Mas o mais importante seria a gente conseguir planejar a saída do técnico e planejar a vinda de um outro, conversar com outro técnico antes, ver, fazer tudo com calma e fazer essa transição de uma forma suave, sem ser daquela forma abrupta, que pode gerar mais problema, né? Isso seria um sonho. Então, pode ser que aconteça. No final do ano, sei lá, alguma coisa assim. E eu acho que a diretoria do Palmeiras, a Leila, depois do Mundial, ela tem que começar já a pensar nos nomes possíveis e já começar a fazer essa articulação, caso o Abel não venha ficar no Palmeiras, né? O que vocês acham aí, né, César? O que você acha, Paulo? Valeu, Paulo. Você está precisando falar. Olha, gente, eu acho que, assim, hoje não vejo, assim, que nem voltando ao que o César falou. Se o Jorge Jesus pegasse o time do ano passado, ele não faria nada. Talvez, hoje a gente tem um time, né, como diria o Filipão, recheado de camarões, talvez ele conseguisse fazer alguma coisa. Mas assim, será que ele faria o que ele fez, que ele conseguiu fazer no Flamengo de 19? Não sei, acho que não. O técnico do Fortaleza seria... que a gente vai falar que ele é ruim? Não, ele não é ruim. Ele é muito bom, muito pelo contrário. Mas é esse o negócio que aliás, e eu tenho falado isso. Essa coisa que aconteceu, Abel Palmeiras, é algo que acontece muito raramente no futebol. É aquele técnico que dá o casamento, como o Tite deu aquele casamento naquela época com o Corinthians, como a gente deu esse casamento agora com o Abel e o Tele, né? O casamento que deu com o São Paulo. A gente existe alguns nomes na história
que o técnico e o clube, eles têm uma interação, é um casamento mesmo, seria a palavra, que onde tudo dá certo. Eu não consigo nem imaginar hoje quem poderia vir para cá. Quem poderia treinar o Palmeiras hoje, não tenho a menor ideia. Quem poderia fazer o que Abel fez, porque o Abel, ele pegou o Gabriel Menino, ele fez do Gabriel Menino craque, o Gabriel Menino foi para um time, o cara com ele é reserva, entendeu? Então, quer dizer, ele consegue pegar um cara nota 3 e fazer o cara nota 5, ele pega um cara nota 7 e faz o cara nota 9, o próprio Veiga, gente, o Veiga na mão dele foi para a seleção brasileira. O Rony foi para a seleção brasileira na mão dele. Então, quer dizer, sabe, não consigo enxergar quem consegue hoje. Deus o livre de ele ir embora, cara, pelo amor de Deus. Pode falar, Gama, vai lá. Não, vai lá. Seleção eu vejo pela seguinte maneira, né? No caso, se o Abel fosse para assumir e ele tivesse liberdade para convocar quem ele quisesse, né? Aí eu acredito que ele tocaria a seleção de boa, sem ter os bastidores ali que a gente sabe que é brabo, né? O balcão de negociata ali na seleção. Saiu um papo uns tempos atrás aí, até pelo Danilo. Vocês lembram que para o Danilo ir para a Europa lá, ele teve que ser convocado pela seleção para poder entrar na Premier League, né? Vocês viram isso aí, né? Uhum. Então tem umas coisas ali que são cabulosas. Por esse detalhe, eu acredito que o Abel não vai pegar esse caminho. Seleção, eu acredito que não, porque ele não vai ter liberdade para trabalhar. Então, isso aí pode estar descartado. Treinador para substituir o Abel hoje, tem o Galhardo, né? Que é um bom treinador. Eu não sei se faria o mesmo papel. O próprio JJ, né? O Jesus. E o Vojvoda. É os três. É os três mais prováveis. Fora desse círculo aí, não vejo ninguém. E seria sofrido também, né? Não seria fácil, não. Um caminho tortuoso, como se diz. Beleza? Só dar uma opinião aqui, pessoal, a respeito do Jesus, do Jorge Jesus. O pessoal fala pra caramba, mas no campeonato que ele foi o Flamengo, aquele de 2019, né? Pô, eu lembro que o Flamengo teve vários jogos seguidos de mandante, né? Sei lá, 5, 6, 7 jogos de mandante. Aí teve uns Emelec lá, teve uns Romo contra Emelec. Foi uma coisa, sinceramente, eu não vejo grande coisa. O Flamengo montou baita time, que até então tinha sido o maior investimento que qualquer time tinha feito em contratação de jogadores, montou um baita time, e eu acho que foi por isso que os caras foram campeões. E por causa desses detalhes aí, sabe como é que é? Eu não vejo grande coisa no Jesus, não, viu? Sinceramente. Agora o Abel, sim. O Abel é firmeza, mas Jorge Jesus... Agora, ele vai para a seleção. Eu acho que o problema da seleção vai muito além do treinador, que é justamente tudo isso que a gente falou. O problema da seleção passa justamente por toda essa política de valorização de jogadores e de extracampo que tem e que acabam prevalecendo em relação à técnica. E aí é que vai o negócio, né? Eu vou concordar com você, Galuzzi. Eu estava esperando a oportunidade para falar sobre isso. Isso que eu estava provocando tanto, né? Como é que seria o Abel na seleção e, por exemplo, o Jorge Jesus no Palmeiras? E você finalizou com a tua frase aí com aquilo que é uma coisa que eu venho pensando. Eu sempre pensei, Jorge Jesus em 2019 chegou ao Flamengo, o Brasil tinha uma mesmice de técnicos. O nosso técnico na época, eu não lembro quem era, mas era uma mesmice de técnicos para lá e para cá, e chegou com esse modelo ofensivo dele, montou um time ofensivo, contratou vários jogadores aí na época, o Arrascaeta, que estava fazendo sucesso lá no Cruzeiro, se não me engano, né, era o grande ídolo lá do Cruzeiro, trouxe o Gabriel Barbosa, que estava em jejum de gozo de jogo na Europa, trouxe o Gerson, que era quase uma incógnita, tinha também o William Arão, ele trouxe um zagueiro, o Pablo Mari, que era desconhecido, um bom zagueiro, jogou com o Rodrigo Caio, trouxe o Rafinha, trouxe o Felipe Luiz, e ele soltou esses laterais para jogar para frente, aí deixando o William Arão e o Gerson fazendo marcação, e o Gerson
um apoio do ataque. E o ataque rodando, marcando em cima e surpreendendo muito aí os adversários, né, e conseguindo resultados aí muito interessantes, né? Eu não sei se depois ele caiu fora, estrategicamente, talvez, ou foi trabalhar no Benfica de novo, porque ele estava voltando para a terra dele, onde ele era ídolo, etc, para ganhar mais, não sei, ou talvez até para falar, opa, para repetir isso aqui, eu vou ter que me reinventar, até porque o Flamengo começou a soltar alguns jogadores, na época ainda não estava consolidado como um time, assim, completamente estruturado financeiramente. Isso foi Jorge Jesus, e Jorge Jesus deixou ali uma marca impressionante, o time foi muito bem, ganhou tudo, aquele jogo contra o River na final foi um jogo de detalhes. Lembro que o River ganhava de 1-0 com 30 e tantos no segundo tempo, e teve uma falha clamorosa do Lucas Prato, que num contra-ataque do River perdeu a bola e propiciou o segundo gol do Flamengo, lembra bem disso, né? E são aqueles detalhes, né, como o gol do Daverson contra o Flamengo, também são detalhes que escapam a tática maior, a estratégia, etc. Então, tanto da seleção, eu acho o Jorge Jesus uma incógnita, acharia ele uma incógnita tremenda se ele conseguiria repetir com o time do Palmeiras algo semelhante que ele fez com aquele time do Flamengo naquela conjuntura de 2019. E aí, já que eu estou falando de Flamengo, a gente tem que dar valor para quem tem, né? O Flamengo está com um timaço de novo esse ano, e principalmente o Flamengo está com um técnico que tem uma característica importantíssima e que falta ao Flamengo, não ao time de futebol, mas, na minha visão, ao Clube de Regatas Flamengo, baseado no grande número de amigos flamenguistas que eu tenho, morei ainda tenho casa no Rio de Janeiro, né, muito tempo, tenho um grande número de amigos flamenguistas, baseado no que eu conheço do espírito Flamengo, Felipe Luiz está colocando devagarzinho dentro do time uma coisa que antes vinha de fora da torcida do Flamengo e invadia o time, que era o que eu chamo de empáfia. O Flamengo muitas vezes ganhava e ganha, entre aspas, os jogos antes de jogar. Isso vem de uma postura de torcida, de uma postura de instituição, não vou falar arrogância, mas empáfia, nós somos maiores, etc. E isso contaminava e contaminou o time do Flamengo, tanto é que o Flamengo, nesses últimos anos, só não foi maior em resultados por conta de vexames que passou devido ao empate. Aquele jogo que ele tomou 3 gols de cabeça do Olímpia foi uma coisa impressionante. Como é que pode ser eliminado daquela maneira? E o Felipe Luiz está comendo pelas beiradinhas. Esse cara tem que ter todo o crédito. Esse é, como o Paulo falou, o cara para o futuro da seleção brasileira, na minha opinião. Não é só por zoação, não. Mas é assim, eu acho ele um cara muito bom. O time do Flamengo atual muito bom. E aí, então, eu já pulo para o Mundial. Como o Paulo falou, eu temo no Mundial, e pode recortar quem quiser e usar como meme o que for, eu temo no Mundial, como palmeirense, mais o time do Flamengo do que boa parte dos times europeus. Boa parte. Porque eles vão estar em fim de temporada ou com o bucho cheio de conquistas, ou com o saco cheio de levar pancada, por exemplo, que nem o Real Madrid. Eu não acho que o Real Madrid se encher de brilhos para ganhar um Mundial de clubes da FIFA para compensar a 16ª Champions que eles foram eliminados. Eu não acho que outros times vão se encher de brilhos para o Arsenal, não conseguimos alcançar o Liverpool esse ano de novo, vamos lá para fazer não sei o quê. Tanto é que já estou em pleno processo de desmanche. Né? Eu estou me alongando um pouco aqui, né, porque eu acho que a gente tem que ter toda essa visão. Esse é o momento do Palmeiras lutar. A luta muito, eu não sei quais os times europeus que vão jogar para valer isso, não sei quais os times europeus que vão surpreender com uma continuação de temporada ou com uma reinvenção de temporada, de final de temporada, aqueles que não foram bem, mas assim, eu acredito que dos times sul-americanos, Palmeiras e Flamengo vão disputar alguma coisa maior, na minha opinião. E eu, como palmeirense, eu tenho muito mais respeito pela situação do Flamengo, que o Flamengo pode apresentar, do que boa parte ou a maioria dos europeus e asiáticos, que
alguns são incógnita. Sobre o Jorge Jesus, cara, não foi técnico de grande coisa, exceto, para mim, o grande destaque foi esse Flamengo de 2019. Benfica, ok, Benfica em Portugal, meu meio favas contadas, ali quando não ganha na bola, ganha no apito, a gente sabe disso, é muito claro isso em Portugal, todo mundo em Portugal fala isso. Aí que acontece, ele vem para a seleção brasileira, cara, é um emprego muito bom, é um nome muito bom, mas aí ele não vai subir para lado nenhum. Para Abel Ferreira ir para a seleção brasileira, eu acho que é descer um degrau. Eu acho que, como o Galuzzi falou, Abel Ferreira tem que ir para um momento de conquistar coisas em outros clubes, e não só dizer que ele chegou no Palmeiras e conquistou num clube só. Então, é bastante complexa essa situação e também é bastante tranquila. Eu vejo, Abel Ferreira não vai deixar o Palmeiras, por aquele aspecto de sujar o nome dele, aquele aspecto de deixar conquistas, deixar o Palmeiras na boca de um campeonato importantíssimo, que o time almeja, que o clube almeja, a torcida almeja, uma boa colocação, um bom desempenho, né? Não fazer um fiasco, né? E não é vantagem para ele, porque se ele está reclamando aí do calendário de 70 jogos por ano, ele vai ter 18, 12 jogos por ano, ele vai ficar ocioso, ele vai engordar, cara. Ele vai engordar, ele vai estressar, a mulher dele vai botar ele para fora de casa, vai vender todos os carros dele, né? Ele vai ter que andar de Dolphin elétrico da BYD e carregar o carro a cada 300 km, que não vai reclamar, não vai ver o ronco do motor e não vai ficar vendo mais corrida de Fórmula 1, que não vai nem ser convidado. É isso aí. Ou seja, ele vai ficar. O Abel fica. Não tem chance. Tomara, nem brinca. Já tem um burburinho ali nos bastidores ali com a possível renovação dele até 27, né? Vira esse papinho aí? Sim, a Leila já falou que o grande sonho dela é encerrar o mandato dela, né, em 27, com o Abel ao lado dela. Eu não consigo enxergar o Abel na seleção pelo simples... O Abel, ele não é só técnico, ele faz o gerenciamento do time, é ele que escolhe os jogadores. Eu acho que ele vai um pouco além do que é só ser técnico, como é o Dorival. Na seleção a gente sabe bem o que acontece lá, aquilo lá é uma máfia, né? E o Abel, assim, de bobo ele não tem nada. Eu acho que, assim, a seleção brasileira já foi o melhor posto de técnico de futebol, talvez, no mundo. Hoje já não é mais. Hoje é muito mais vantajoso, na minha opinião, você ser técnico do Flamengo, você ser técnico do Palmeiras, você ser técnico de um bom time organizado e tentar uma carreira num grande europeu do que ir para a seleção brasileira. Seleção brasileira, Rogério Ceni, aliás, que seria um ótimo nome. Ele tem feito um bom trabalho, é um cara, sabe, organizador, trabalha direitinho. Assim, eu acho que a gente tinha que dar a oportunidade a um nome brasileiro. A gente tem bons técnicos aí despontando. Assim, imagina um Abel, o primeiro, já pensou, ele pega um time aí pela frente, no segundo, terceiro jogo, a gente toma de 2-1 do Uruguai, precisando ir para... Pô, tá louco, nem pensar. Não, vai queimar, ele vai se queimar. Não é para ele, não. A época boa de treinador na seleção é quando... Lembra quando o Tele foi chamado para a seleção? O Tele tinha... O Palmeiras tinha acabado de vencer, eu acho que o Flamengo de 4-1, lá, acho que em 79, lá no Maracanã. Uma belíssima vitória transmitida pela... Aliás, os próximos 2 jogos do Palmeiras vão ser transmitidos em TV aberta, maravilha, o pessoal vai assistir. Vamos que vamos. Não precisa ficar caindo atrás de coisa de assinatura, coisa horrorosa. Mas assim, naquela época, né, eu lembro que eu tinha, sei lá, acho que eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade. Pô, eu xingava, viu, a seleção. Falei, pô, os caras tinham que tirar o Tele agora do Palmeiras, cara. E a gente ia conseguir ser campeão, porra. Foi aquela, era Cláudio Coutinho, se não me engano, que era o treinador anterior da seleção. Se não me engano, era isso.
E era uma outra época, né? Sim. Mas vocês lembram disso, né? Lembra disso, Garba? Lembro, como? O Coutinho ia ficar para a Copa de 82, ele morreu, né? Ele faleceu, né? Faleceu, mergulhando, né? Mergulhando. Ele teve uma apneia submarina. Porra, caramba. Senhores, eu sou do tempo em que o técnico das eliminatórias da Copa do Mundo era no ano anterior à Copa do Mundo, ponto final. Ficava 2 anos parado o futebol internacional. Acho que tinha ali a Libertadores, tinha a Copa América, mas a Copa do Mundo se jogava uma eliminatória 1 ano antes da competição. Então, a seleção ficava sem técnico, não existia o técnico permanente da seleção. O técnico permanente apareceu bem depois. Então, nesse ano pré-Copa, se pegava um técnico de confiança da CBF, geralmente um técnico que estava bem no seu clube, e ele fazia uma escalação, uma convocação. E geralmente essa convocação era uma pré-convocação, como agora eles chamam de lista larga, né? Eles convocavam ali 30, 40 jogadores, porque não era fácil o deslocamento pessoal, ir para treino aqui e ali. Aí eles passavam uma temporada de treinamento, né? E aí se definia os 22, não eram 23, eram 22, eram 2 goleiros só, né? Se definia os 22 que iam disputar as eliminatórias. E essa eliminatória era as astrais, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. E classificava o pessoal para a Copa e aí desativava a seleção de novo. E com alguns 2 meses, geralmente, antes da Copa, no máximo 3, novamente se convocava um técnico que estava ativo em algum dos clubes, não era necessariamente o mesmo da eliminatória, mas geralmente era, porque as eliminatórias eram muito fáceis para o Brasil, muito fáceis. E aí esse indivíduo novamente convocava aí um pool de jogadores que girava em torno de 30, 40 jogadores e tinha uma pré-temporada de treinamento e depois vinham os cortes. Ele testava o pessoal em treinamento, tinha jogos contra times, jogava contra os times brasileiros, às vezes contra algum juvenil, isso e aquilo, e aí o técnico definia os 22 que iam para a Copa do Mundo. E era assim que funcionava. E essa do Tele Santana, isso foi em 81, foi depois de um jogo, Tele Santana estava no Palmeiras, foi depois de um jogo contra o Flamengo, galáctico, do Zico, Nunes, etc, 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 um timaço, Adílio, Andrade, acho que era o Fijol, era o Cantarelli, eu não sei, era um timaço. Começou o Maracanã no Flamengo. Foi 79, viu, César? Foi 9 de dezembro de 79, foi o dia do meu aniversário. Exatamente, foi 79. Foi uma cacetada no Flamengo, no Maracanã, e o Tele Santana logo depois virou técnico da seleção, saiu do Palmeiras e foi para a seleção. Eu não lembro quem ficou depois dessa história aí. O Tele Santana, pelo estilo de jogo, que era, para a época, era inovador, né? E os métodos que ele usava, essa questão da determinação para resultado, que transformou o Tele Santana no grande ícone que ele é no futebol mundial até hoje, para muita gente, né? Então, era assim que funcionava a coisa, não tinha o técnico permanente, eu não lembro quando apareceu, eu acho que o primeiro foi o Lazzaroni, se não me engano, o primeiro foi o Lazzaroni em 90, Sebastião Lazzaroni em 90, se não me engano. Então, é essa que é o histórico da coisa, não tinha um técnico fixo. Agora, hoje, um técnico fixo, ele corre muito risco, né, gente? Ele fica ali exclusivamente, tem muitas pressões aí de convocação, de quem ele vai convocar, quem vai deixar de convocar, e depois disso, se não tem resultado, ele é mandado embora, e aí ele fica ali meio solto, exceto a sorte aí do Dorival, né, de pegar essa crise do Corinthians aí e poder conseguir o emprego recebendo o seguro-desemprego do outro. Fantástico, cara, eu queria uma dessa para mim, hein? 1 milhão aqui, 1 milhão lá, caramba, que delícia. Não, mas isso daí é só a gente ver o que aconteceu com o Diniz, né? Eu nunca fui fã do Diniz como técnico,
mas desde que ele tentou acumular a função do Fluminense, ele enterrou a carreira dele. Ele não conseguiu mais ser técnico de nada depois que ele passou, ele teve essa passagem pela seleção brasileira, né? Ficou 3, 4, 5 jogos lá, só tomou fumo. Ele saiu da seleção e perdeu a mão do Fluminense também, que tinha sido campeão da Libertadores. O Fluminense vai jogar o Mundial porque o Diniz ajudou a ganhar uma Libertadores. Aquele timeco do Fluminense. Foi mesmo. Libertadores essa que era para ser nossa, né? Era para ser nossa, exato. Era para ser nossa. Quem passa. Mas tem os campeonatos. Tem os campeonatos que caem no colo, né? Você não lembra aquele de 2012 também, da Copa do Brasil de 2012? Não que... Nós tivemos o Marcos Assunção. Mas aquela Betinho Casquinha. Gente, não foi, não? Betinho Casquinha. Não concordo. Tivemos Marcos Assunção com todos os méritos, o cara que honrou muita camisa, nos ajudou muito, foi decisivo, mas aquela Copa do Brasil nós devemos a um cara que não jogou a final, chamado Jorgito Valdívia, que estraçalhou contra o Grêmio nas semifinais. Verdade. Foi mesmo. Eu vi uma declaração atribuída a ele hoje aí, se eu tivesse no Palmeiras, Vitor Roque já era o artilheiro do campeonato. Cara, e ele metia umas bolas que fazia vergonha o centroavante não fazer o gol, cara. Bem espetacular. Verdade. Dos últimos meias que a gente teve, né, grandes nomes, eu acho que só o Djalminha bateu ele. O resto... Por aí, Alex Djalminha, né? Djalminha, na minha humilde opinião, de quem viu bastante coisa aí no tempo, né? Só não foi maior que Ademir da Guia. Número 1, Ademir da Guia. Número 2, Djalminha. Número 3, Alex. Número 4, Valdívia, na minha opinião. Nessa ordem. Muito bom. Mas mudamos o assunto, né? Mas acho que chegamos à conclusão de que não tem chance do Abel sair do Palmeiras, né? Isso seria uma coisa impensável agora, né? Não, agora não. E mesmo aquela proposta que foi aventada, a proposta de ser aventada seria o Abel continuar, faria os jogos da seleção, depois treinaria o Palmeiras no Mundial e depois voltaria para a seleção depois do Mundial. Isso que foi a ideia aventada. Tão ridícula quanto. Exato, okay, então, esquece. Aquele jornaleiro flamenguista. E só para colocar em relação ao... Pode falar, só para colocar em relação ao do Abel, porque em relação ao Mundial, eu acho que a gente fala muito bem, o Abel é maravilhoso, um baita técnico, então, mas eu acho que naquele Mundial eu não sei se eu já tinha falado isso, mas eu acho que a gente respeitou demais o Chelsea. Verdade. E ele na entrevista falando que se a gente coloca o time para frente, a gente já toma 4 e tal. E eu não acho que não seria por isso. Tem uma para outra coisa. Mas eu acho que ele vai ter a chance nesse Mundial de mostrar que a gente não precisa ficar nessa reverência para o europeu, porque nós temos nosso futebol sul-americano que tem toda a sua qualidade, nós conseguimos formar uma coisa com estrutura muito bem feita. E o Palmeiras tem feito o seu caminho com conquistas, com vitórias que dificilmente outros times conseguem. Então, a gente tem credencial para esse Mundial. Não é chegar simplesmente no Mundial, como o Paulo colocou no time do Fluminense, não sei como é que vai chegar no Mundial ali e tudo mais, mas é importante chegar com credencial e com moral, para não ficar respeitando demais também e não achar que a gente está aquém de uma possibilidade efetiva mesmo. E é isso. Então, Abel, vamos junto. Até o final do ano, pelo menos. É isso aí. Só para complementar uma coisa que o César estava falando, porque eu lembro bem disso. O nome do Flamengo, e é esse time aí que a gente meteu 4 neles, no Maracanã.
nos anos 80, que era aquele Flamengo do Zico, do Adílio, dessa turma toda, do Edinho. Esse time, ele chegava, Moser, o nome chegava primeiro, todo mundo temia aquele Flamengo. Agora, eu vejo uma coisa que a gente tem em relação a esse Flamengo hoje, e eu acho que é isso que os jornaleiros estão com medo, porque todo mundo, esse time do Flamengo é o mesmo time há um ano. Não tem um nome novo ali. O nome novo ali é o Pedro, que voltou a jogar, né? Então, quer dizer, todo mundo sabe o potencial desse Flamengo. Todo mundo sabe do que ele é capaz de fazer, mas ninguém sabe do potencial que o Palmeiras tem. A gente não sabe o que esse ataque junto pode render. E eu acho que é isso que está assustando essa turma, porque de repente a gente saiu de uma terra arrasada, que foi quando a gente perdeu o Campeonato Paulista, e de repente a gente engatou aí 7 vitórias seguidas, e eu tenho que falar, caramba, que isso? Mas Paulo, terra arrasada na visão do pessoal, do amendoim, né? Do amendoim. Sim. Cara, porque terra arrasada, o time estava em aquecimento, o time estava em transição, e ele falou claramente, é uma pré-temporada, e a gente fala antes, Paulistinha é uma pré-temporada. Aí, de repente, agora virou importante ganhar o jogo treino contra o Nacional da Barra Funda, cara. Ou contra o Juventus. É verdade. O pessoal tá psicopata, o pessoal tá pirado, o pessoal tá doido, o pessoal tá louco. Não precisa vender notícia, César, foi o que eu falei, eu falo isso todo dia. Quantos aviões sobem e descem todos os dias, mas a gente só noticia aquele que cai, né? Mas, Paulo, no estádio, esse ambiente de Fora Bel, de Richard, de Vitor Roque, não sei o quê, de Flaco Lopes, não sei o que lá, Luan, cara, até do Luan vocês estão falando aí. Mas pelo amor de Deus. O Luan entregou a paçoca contra o Chelsea lá, cara. Pelo amor de Deus, bate na madeira. Olha a gente dormindo aí, eu acordei todo mundo, aí fala a verdade. Você tá louco, o Luan entregou a paçoca. Paulo, César, eu não compactuo da sua ideia de Paulistinho. Eu acho que o Campeonato Paulista é um campeonato que. O Garbellini, que tá com uma camisa bonita da década de 70. Olha que maravilha de camisa, Garba. Você lembra, né, Garba, né? Porque que o Paulista ia até quando que ia Paulista, pô? Ia até agosto, sei lá, né? É metade do ano. Meio do ano, né? A gente foi campeão em cima do Corinthians no dia 12 de junho, dia dos namorados, em 93. Nossa, eu larguei namorada, larguei tudo aquele dia, cara. Meu, desmanche. Naquele dia ali acabou namoro, acabou tudo. O dia da paixão palmeirense. Um dia a gente ainda faz um especial sobre isso. Mas voltando na minha bronca com o pessoal, cara, como é que o pessoal pode reclamar de barriga cheia? Aí eu tenho visto de vez em quando o Thiago Leifert falar. O Thiago Leifert assumir de São Paulino e fala, torcedor palmeirense, vamos todos fazer uma campanha para o Abel Ferreira ir embora. Abel Ferreira é uma porcaria, Abel Ferreira é muito ruim. Ele perdeu 3 jogos esse ano. Ele foi vice-campeão paulista porque perdeu um pênalti. Ele é muito ruim, vamos mandar esse cara embora daqui. Cara, agora eu queria saber, a hora que surgiu a primeira notícia ali, Abel Ferreira da seleção brasileira, como é que ficou o pessoal do Fora Abel? O pessoal do Pardal? Sabe que esse pessoal, opa, não era bem isso que eu queria, ou agora? Nós vamos contratar o Mano Menezes, vamos tirar o Mano Menezes do Grêmio para ser técnico, vamos tirar Vamos botar o Cebola, né? Vamos botar o Cebola. O Cebola era bom, cara. Eu prefiro o Cebola do que esses caras.
Com certeza. Eu também, só que ele perde 2 jogos, ele cai. Esse é o problema, né? Não. Mas então vamos lá, vamos fazer uma proposta, perguntar para cada um de vocês, senhores, o que vocês acham? Qual que seria o técnico ideal para a seleção? Para mim, o Jorge Jesus não é grande coisa, então pode ir o Jorge Jesus para a seleção, que ele está ótimo lá. Não acho que vai ser. Você tem alguma ideia de quem seria o ideal para a seleção, para a gente encerrar esse assunto, já que o Abel não vai sair do Palmeiras mesmo? Cara, eu acho que o nome é Jorge Jesus, não tem outro. O Ancelotti não vai querer pegar essa bucha e já meteu o pé 2 vezes, né? Estão passando vergonha já que esse cara tá louco. Não. Tá ridículo. Tá louco. Eu já acho que tinha que dar a segunda oportunidade pro Dunga. Excelente. Vai, Dunga. Nossa Senhora. Cara, olha, cara. Não tá falando sério, né? Pelo amor de Deus, César. Em 2009, tiraram o Dunga do nada, botaram ele na seleção, ele levou até a personal stylist lá, usavam as roupas brega da porra, né? Não é mais brega que as roupas do Neymar, do Rodrigo, do Vini Júnior, tudo brega. Aí ele chegou lá e foi dirigir o Brasil da Copa do Mundo, cara. E aí depois reclama que o Felipe Melo arrebenta o Robin. Pô, o mentor dele, o técnico, era o Dunga, cara. Não, pelo amor de Deus, não. Não, assim, o Dunga, ele poderia ter feito um trabalho. Ele não foi, né? A gente deu azar naquela Copa, né? A gente deu azar ali. A gente tinha um bom time. A gente não tem. A grande verdade hoje é que a gente não tem material humano como a gente tinha antigamente. Isso é um fato. Nada disso. Não, mas o problema, Paulo, o problema não é material humano, o problema é empresário, cara. O problema não é material humano, mas se fosse material humano, eu acho que talvez a gente até tenha. O problema é só extra-campo. Não, mas a gente não tem material humano como a gente tinha naquela época, assim... você falar de 2002, sim. Não, se você for comparar as últimas, quando a gente foi campeão, Bebeto, Romário, Cafu, Rivaldo, Ronaldo, não, a gente não tem. A gente tem bons jogadores. Hoje está muito nivelado. O que a gente precisa é de uma pessoa que aceite a interferência externa. Tem que levar esse, tem que levar aquele. Junto com a desorganização que existe hoje, que é uma máfia, aquilo lá, e a gente sabe. Os caras ganham 17º salário lá, brother. 17º. Lá não é. Você ganha 13º, né? Todo mundo. Lá é 17º, lá tem 17º salário. Então, quer dizer, ali é um antro. Então tem que ser alguém que esteja disposto a se projetar na vida usando a seleção. Acho que nome, assim. Eu acho que o Ancelotti não. A gente já tentou. O menino do Manchester lá, que não falou logo de cara, o português, o Pepe, falou, não, esquece, tô fora. Daí ficamos atrás do Ancelotti. O Ancelotti, os caras falou, não quero, não adianta mais, eu não vou. O Jorge Jesus tem esse negócio aí, eu acho que a gente tinha que tentar manter um brasileiro. Felipe Luiz seria um bom nome, mas para não falar que a gente está querendo tirar os caras de lá para ferrar os flamenguistas, pega o Rogério Ceni, dá uma oportunidade pro cara. Deixa eu dizer uma coisa. Felipe Luiz, eu falo dele porque eu vejo um perfil diferente da maioria dos ex-jogadores de futebol desse nível, né? Eles que foram jogar em grandes times, disputaram grandes torneios e disputaram a Copa do Mundo como titular ou não, mas ele tem um discurso e uma postura diferenciada desde o primeiro momento que ele começou a assumir o Flamengo no final do ano passado. É verdade. Isso não tem a menor dúvida. Não vou falar porque é só porque ele é ex-jogador. Desculpa, cara, mas tem uns ex-jogadores aí que me dá asco quando fala que os caras vão dirigir time. Eu não vou citar nome aqui, mas nós já tivemos dois ex-volantes do Palmeiras, expressivos, grandes ídolos da torcida, foram trabalhar de supervisor e ficaram fazendo negociata, levando
pereba lá para dentro para ganhar dinheiro. Eu vou citar nomes aqui, mas você sabe quem foi. Dois volantes, tá? 2 grandes volantes da história do Palmeiras, que a gente tem como ídolos. Então, ex-jogador não quer dizer que o cara é íntegro, que o cara é capaz, que o cara tem discernimento. Mas eu vejo o Felipe Luiz uma questão de caráter, de inteligência e racionalidade acima da média. O que a gente não tem no Brasil e que a gente falta. Eu acho que seria o tipo de pessoa até futuramente mudado para ser diretor-presidente de CBF. Porque são um cara que, posso me enganar muito, me parece íntegro, inteligente, é um cara que teve uma carreira impoluta, começou acho que jogando no Figueirense, Avaí e tal, né? E cresceu e tá, na minha opinião, a postura dele como técnico, a parte tática, etc., e como pessoa, a postura dele em relação ao profissionalismo do futebol, as intervenções que ele faz, as coletivas dele, é um cara muito interessante. A gente tem um cara assim hoje em dia? Não. Por que eu brinquei com a história do Dunga? Eu brinquei com a história do Dunga porque tanto faz, cara, do jeito que tá. Nós temos uma CBF dirigida por gente que nunca jogou bola nem no quintal da avó, que nem eu falo. Meu, quem é esse Reinaldo? Quem é esse cara? Não é questão de jogar bola. Ele dirigiu algum time, ele dirigiu alguma coisa, ele dirigiu a pastelaria da esquina. Quem é o tal do Rodrigo? Os caras só são assediador de mulher, meu. Os caras só são treteiro, desviador de dinheiro, mega salário, mega isso, mega... Então, tanto faz quem vai para a seleção, dá um lixo aquilo ali. O antro já é ali, Paulo, faz há muito tempo, teve até antro religioso. Uma Copa do Mundo, quem não era da igreja determinada por um goleiro, por um meia-direita, um goleiro que jogou no Internacional e o meia-direita que jogou no São Paulo, quem não era dessa igreja não tinha chance no time titular. Sabiam disso? Teve máfia da igreja? Máfia da igreja. Não é de determinada religião. Bancada da Bíblia, teve bancada da Bíblia. Da igreja, não é máfia da Bíblia, não. Se fosse da Bíblia, estava bom. Ou do Alcorão, o que quer que fosse. Mas essas coisas então, existem ali há muito tempo. Dunga. E vou falar uma coisa, você sabe o que acontece? A seleção 2010 ganhou, não é porque no azar, não sei o que, nada. É porque um detalhe, não ganha a Copa do Mundo sem ter um jogador do Palmeiras. Isso é histórico. Tá bom? É verdade. E vai ser sempre assim. Fato. Vai encerrar, fato. Vai encerrar o papo. É isso. É isso. Senhores, a seleção brasileira deu, né? Deu. Tá ótimo. Então vamos só para finalizar, para você ser técnico da seleção brasileira, você tem que abraçar o capeta, meu chapa. Você tem que saber abraçar o capeta, bem abraçadinho. E tem técnico que não se dispõe a isso, não. Nem precisa disso. Talvez só Jesus consiga abraçar o capeta. Dizem que a intimidade vai além disso, viu? Mas tudo bem, aí a gente não vai entrar. Entendeu? Eu não vai entrar. Tem que beijar o capeta, por exemplo, não deve ser fácil, né? Porque ele deve pegar fogo. Mas chega, né? Chega de CBF, chega de seleção brasileira. Sinceramente, isso é um tema que já há muito tempo me dá na orelha. Eu não tenho assistido o jogo, não consigo ver um. Com respeito às pessoas, eu vou falar nomes aqui. Eu não sei quem são Emerson Royal, quem é Ian Couto, quem é. Parece umas figuras ali que, cara, o cara pode jogar bola. Eu tentei ver o jogo deles aí, não vi nada de especial em relação ao Fagner, por exemplo. Entendeu? Então, desanima bastante. O cara sai daqui com um desconhecido, chega lá, vai jogar no Guereguera, da segunda divisão da Inhacolândia e vira convocado da seleção brasileira. Tenha paciência. O que aconteceu? Não dá, né? Não dá. Não tem condições. É isso. Copa do Mundo é agora em junho, é isso aí. O sol está se pondo na Flórida. Tá quase noite aqui. E eu tô parado aqui, tá quase chegando no churrasco aqui, gente. Aliás, já tô aqui. Passando ali atrás um foguete da SpaceX decolando para a ISS. E vocês não perceberam, eu não quis interromper aqui. Pelo teto solar aí do nosso... Não, eu abri para dar iluminação na careca, por isso. Vamos ficando então, gente? Beleza.
Valeu, galera. Alguma coisa sobre Abel na seleção brasileira? Não. Abel no Palmeiras. Quem sabe em 2030. Ah, sabe Deus quando? O dia que ele aposentar por aqui, e aí a gente concede essa honraria para ele. Exato. Ele vai ganhar um menino mole. Não, gente. Tchau. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Palmeiras. Fica, segue, comenta e um dia, quem sabe, você vai estar aqui com a gente dando o seu palpite aí e dando as dicas para a nossa direção, para a nossa comissão técnica. Abraço a todo mundo aí, gente. Tchau. Abraço. Abraço, galera. Valeu.